Mas vamos lá. Pensando, tentar abrir a cara e falar feliz cinema. Cinema. Os meus como diz Glauber, né? O assunto é cinema. Também estou aqui hoje com o Cláudio Marques, né, que é o gerente do Cine Glauber Rocha e também idealizador do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que vai chegar à sua 20ª edição agora. E dentro da programação já comum, ele também traz um seminário para discutir o cinema. Não é isso, Cláudio? Fala um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, a gente está discutindo a exibição, um pouco do que você estava falando ali no início. A gente produz muito filme, a gente produz bastante. Aí voltando um pouquinho, quando a gente fez a primeira edição do Panorama, em 2002, a preocupação que a gente tinha era justamente que a gente não produzia filmes, longas-metragens, curtas-metragens. Aí nós estávamos apartados do circuito internacional de festivais. A gente não tinha... Eram lançados cerca de 4, 5 filmes por ano no Brasil. E nossa grande missão era fazer filme. A gente tinha que fazer filme. A Ancine foi estruturada em 2001. E a gente vinha também de um desmonte nos anos 90 do cinema brasileiro, da Embrafilme. Então a gente estava recomeçando, né? A gente estava começando e a gente precisava fazer filme, a gente precisava conquistar o mercado internacional. E ao longo dos anos a gente passou a fazer muito filme, ganhar muito prêmio. A gente está em Cannes, Berlim, Roterdã. A gente está fazendo muito filme por ano. Só que o grande problema que a gente tem hoje é que existe um mercado consumidor de cinema no Brasil, só que as pessoas não entram na sala de cinema para ver o cinema brasileiro, de uma maneira geral. Ano passado, tirando 2 fenômenos, Ainda Estou Aqui e O Alto da Compadecida, e também o Chico Bento, que foi bem até também, tirando esses 3 filmes do final do ano, nós não íamos fazer nem 2,5% do market share, ou seja, a ocupação do mercado brasileiro de salas de cinema. A gente ia vender meros 2,5% de ingressos para o cinema brasileiro. Aí você pode pensar, poxa, mas os filmes entraram em cartaz? Sim, entraram em cartaz. Quase 300 filmes foram lançados no circuito comercial. A gente tem uma estimativa de quase 600 filmes que foram produzidos, longas-metragens, no ano passado. Desses 300 filmes lançados no circuito comercial, alguns foram apenas 1 ou 2 exibições, mas pelo menos 200 realmente pelo menos ficaram uma semana. Só que não teve público. Quando a gente vê os filmes dos Estados Unidos, por exemplo, foram 180 longas-metragens ano passado e eles fizeram 92% dos ingressos vendidos. Ou seja, o público brasileiro não vê o seu cinema. Ora, a gente gasta muito dinheiro. É dinheiro público que está produzindo filmes, produzindo e distribuindo filmes. Eles têm salas de cinema. As salas de cinema não recebem incentivo público. Eles têm o risco do negócio. Os produtores, as distribuidoras não têm o risco do negócio. Se der público, ótimo para todo mundo ganha. Se não der público, quem fica com prejuízo é a sala de cinema, porque o produtor e o distribuidor já foram subsidiados, já foram pagos para fazer o trabalho deles. Então a gente está querendo discutir como criar essa rede para o cinema brasileiro, mas sem que o exibidor seja penalizado com isso. Só que no Cine Glauber, eu exibi ano passado 96 longas-metragens. Desses 96 longas-metragens, praticamente 88 filmes brasileiros me deram prejuízo. 88 filmes brasileiros me deram prejuízo. E eu pergunto, você que está escutando a gente aqui, que está vendo a gente aqui, quantos filmes brasileiros? Aí eu falo às vezes assim, com uma pessoa da educação, eu não sou público. Não, você é público. Sim, claro. Você devia estar indo. Você assistiu, eu Ainda Estou Aqui. Sim. Assistiu O Alto da Compadecida. Por que não assistiu os outros 90 e tantos filmes no Glauber, por exemplo? Então, o que a gente está fazendo agora para discutir essa questão?
nós estamos trazendo gestores públicos, a gente está trazendo o Paulo Alcoforado, diretor do Ancine, a Joelma Gonzaga, que é secretária do audiovisual do MINC, a gente está trazendo para uma mesa o Bruno Monteiro, secretário de Estado da Bahia, a Ana Paula Matos está para confirmar, mas é a secretária de Cultura do município, a gente está trazendo o Rio Filme, a SP Cine, a Bahia Filmes, a Salcine, a gente está trazendo os franceses. Os franceses, eles saíram de 6% da ocupação do mercado deles nos anos 90 e agora tem 46%. Eles têm um modelo de sucesso. O que a gente pode aprender com os franceses? Então, eu não estou falando que a gente não deva produzir filme, mas a gente precisa entender que a gente não pode exibir filme para ninguém ver. Ficar guardado. É para ficar guardado. Uma quantidade muito grande de filmes fica guardado. Com a Lei Paulo Gustavo, muitos, a gente vai ter uma série, eu acho que quase 800 filmes entre documentários e ficção. A imensa maioria não vai ser vista nem em festival, porque não tem espaço para tudo isso. Sim. Como é que a gente começa a produzir filmes sem saber se eles vão ser vistos? Isso não está correto e a gente precisa arrumar agora esse caminho, senão, infelizmente, a gente vai ter mais uma vez um fim de um ciclo produtivo, porque essa equação não é sustentável dessa forma. E essa que você fala, do prejuízo dos 84 filmes, porque os filmes brasileiros, eles chegam, se alguém assiste, até gosta, mas esse boca a boca vai demorar até chegar lá, né? Não pode, porque não pode. Uma sala de exibição, ela tem uma conta altíssima de luz, ela tem funcionários, ela tem conta de água, tem um investimento, um projetor novo, gente. Todo mundo fica falando, eu montei o meu home theater, não sei o que em casa. Gente, eu estou falando de um projetor de R$450 mil. Então existe um custo numa sala de cinema que é muito grande. Então precisa ser pago. Se o filme não dá, se eu tenho filme, eu tenho pessoas filmes que eu gosto, mas entraram na primeira semana, deram 8 pessoas. Filme brasileiro. Aí eu tiro, aí o diretor vai lá e fala assim, poxa, Cláudio, você tirou meu filme, por quê? Eu tirei porque a gente precisa de renda. As salas de cinema precisam de renda. E é interessante dizer que a gente vai estar trazendo para cá cerca de 45 exibidores brasileiros. Do norte do Paraná, do interior de Alagoas, do Tocantins, do Amapá, do Amazonas, de Rondônia, de São Paulo, do Rio, do Mato Grosso, do interior da Bahia. A gente está trazendo para cá, para Salvador, durante o seminário, para dialogar com as distribuidoras, porque essas distribuidoras brasileiras não conhecem esses exibidores, para mostrar os filmes delas para os exibidores, para escutar o que os exibidores pensam sobre os filmes delas. Vai dar público? Não vai dar público? Sua estratégia é boa de comercialização? Não. Eu vou botar seu filme? Não vou botar seu filme. Por quê? A gente precisa criar uma nova lógica de lançamento no Brasil. As pessoas não leem mais crítica, infelizmente. As pessoas não conhecem os festivais. Se o filme vai entrar agora, amanhã, um filme que ganhou o Festival de Gramado, ninguém conhece, infelizmente. Nem os filmes de Cannes as pessoas sabem mais. Teve esse oba-oba no Oscar, mas são coisas muito passageiras. Então a gente precisa entender como que a gente vai lançar os nossos filmes. A partir disso, desse conhecimento, a ideia é que nos próximos anos a gente tenha uma nova lógica de lançamento dos filmes para, enfim, poder criar essa rede de exibição para o cinema brasileiro. Que passa por essa onda de divulgação mesmo, de trabalhar a obra antes, né? Como os Estados Unidos faz. 5 anos antes do filme estar sendo começado a pensar, a pessoa já está criando, incutindo o desejo de você ver aquele filme. Se você não sabe, o filme estreou, você nunca ouviu falar, mesmo num festival, como você disse, é um público restrito. O Panorama vai começar agora e tem um grande público, você tem pro evento. Semana. Exato, uma semana. Pro evento. Depois do evento, infelizmente os festivais não têm essa repercussão. E os filmes brasileiros e baianos são até mais procurados do que os internacionais. Não, com certeza. Como evento, ele é fantástico nesse sentido. Mas a gente precisa aprender como fazer isso ecoar. Ano passado, por exemplo, com o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, teve gente que recebeu o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, recebeu e 2 semanas depois estava lançando o filme. Sim. E eu falava, gente, não é assim. Você tem que fazer um trabalho, você tem que mandar o cartaz, tem que mandar o trailer, tem que começar a comunicar para ver se vai dar certo. Eu recebo cartaz dos filmes americanos, dos blockbusters,
8, 10 meses antes. Eu começo a passar trailer muito tempo e o cinema brasileiro não faz isso. Agora, vamos ser honestos também, eu acho que o que a gente precisa conversar também é porque o cinema brasileiro está acostumado também a não ter risco. Sim. Todo o cinema brasileiro, a produção e distribuição está 100% subsidiada. A gente precisa criar um risco para fazer, porque a gente está falando de indústria, a gente está falando de geração de renda, de emprego. Então precisa se colocar pessoas verdadeiramente com esse espírito de empreendimento para fazer os filmes também. Elas precisam ter medo do que vai acontecer. Puxa, se eu não caprichar aqui, eu vou perder dinheiro. Porque é assim que funciona, inclusive, a sala de cinema. E a gente está apartado dos subsídios, mas a gente, na verdade, o que eu penso que os exibidores, eles querem também ver o risco do outro lado também, da produção. E é isso, e dentro dessa construção, como eu disse, o público precisa ir, mas o público para ir, ele quer saber primeiro o que é, porque exatamente com a quantidade de coisas, né, que tem, ele não vai escolher uma coisa nova, não sei que filme é esse. É complexo. Como é isso? Complexo. Como fazer essa formação de plateia também para esse público entender, conhecer, ouvir falar, né? Eu sei que você falou que a crítica, ela anda muito embaixo, e realmente né? A gente perdeu espaço, perdeu espaço, perdeu prestígio para essas novas mídias, para esses novos influencers, para essas novas pessoas falando, né? Todo mundo fala hoje em dia, não tem mais uma única lógica. Escreve 3 frases e acha que é uma crítica, gente. E tem um troca-troca, mas entrar nesse circuito também, nessa discussão, né? Que a gente tava... Não, é verdade, mas eu acho que a gente estava conversando antes, né, de começar o programa. A França, a gente está trazendo um modelo francês para estudar aqui. Eles tinham 6%. Como que eles fizeram? Uma das coisas foi envolver fortemente a educação na ida ao cinema. O que eles perceberam, gente? A gente está perdendo muito dinheiro para o cinema norte-americano. Aqui no Brasil são 3 bilhões de reais todo ano, que de uma maneira muito tranquila a gente manda para os Estados Unidos. Sim. Então, como que a gente fica com parte desse dinheiro? Vamos investir fazendo com que os estudantes, os pais, mães, irmãos tenham um dia para ir ao cinema. Aí você subsidia a sala para o cinema brasileiro e faz isso virar tema na escola, estudo na escola. Tem isso. Toda quarta-feira, em boa parte da França, é um dia, em vez de você vai para a escola, você vai para o cinema, você vai para o teatro. Constrói o hábito, né? Você constrói o hábito. Aí o sujeito sai, ele para de ir e ele sente falta. E ele continua indo. Então, eles levaram pelo menos 10 anos para começar a reverter. Ou seja, se a gente começa a fazer alguma coisa agora, é para daqui a 10, 15, 20 anos. Mas o que não dá mais é para ficar jogando dinheiro na produção. E eu falo isso, gente, eu falo com dor no coração, porque eu quero ver filme brasileiro. Eu quero que se produza filme brasileiro, mas a gente precisa ter responsabilidade. É um dinheiro público que está indo para o nosso setor e a gente precisa fazer com que isso retorne, que a gente precisa criar mercado. Sim. Se a gente coloca na sala de cinema não vai ninguém, a gente está rasgando dinheiro público. Isso é uma coisa que você falou agora da educação também, me lembrou a Carlota Joaquina, né? Porque a Carla Camurati, ela fez essa estratégia. Ela lançou, né, o filme o Marco da Retomada, ela pegou a lata debaixo do braço e foi de escola em escola. Usava a figura dela como atriz, né, global da época que ainda era conhecida, e ia fazendo essa formação, né? E a gente tem que lembrar, né, que Carlota Joaquina não tinha lei de incentivo, né? Então, a distribuição, tudo, na verdade, ela bancou. Ela foi atrás, então ela foi uma empresária do setor. Então, eu sinto um pouco de falta disso também dentro do meio cinematográfico. Eu não acho que todo filme é para o circuito comercial. Sim. Eu não acho que todo filme tem que ter retorno. A gente está falando de uma arte também, de uma linguagem estética, né, de uma linguagem. A gente está falando de pensamento. Sim. Tem cultural, né? De filmes que vão desagradar o público. Então tem uma quantidade de filmes que ele tem os fins culturais mesmo, assim, os fins estéticos, artísticos. E isso deve ser respeitado. O curta-metragem deve ser respeitado. Eu acho que não tem que exigir um retorno comercial do curta-metragem, filmes de baixo orçamento. Mas a gente está falando em São Paulo, gente. Um baixo orçamento em São Paulo hoje custa 12 milhões.
12 milhões envolve isso, aquilo, tal, não sei o que, e depois você vai ver. A gente fala de números, as pessoas não acreditam, mas às vezes não dá 1.000 pessoas nas salas de cinema, do Brasil inteiro. Eu tive filmes assim que foram lançados pela Lei Paulo Gustavo, que não deram 300, 400 pessoas no Brasil inteiro, entrando em circuito comercial. E o diretor fica, não deu porque não ficou mais tempo. Mas como vai ficar mais tempo se não dá público? Sim. Precisa ter uma resposta. E o diretor precisa entender que a gente está falando de uma indústria, de um comércio. E ele precisa ser, o produtor, o diretor, ele precisa ser cobrado. Precisa ter uma responsabilidade com esse dinheiro público também. Não dá para esperar estrear para começar a divulgar, né? Eu acho que a lógica é essa. Também isso. Lá no cinema, o Cine Globo era um projeto meu. Eu estou há 16 anos à frente, né, com o cinema funcionando. Eu conheço pouquíssimos filmes brasileiros que tiveram essa preocupação, infelizmente. Tiveram essa sabedoria de trabalhar com muita antecedência, de esperar, de apostar na sala de cinema. Hoje o cineasta tá louco para ir pro Netflix, gente. E a gente está desperdiçando um grande mercado brasileiro, que é a sala de cinema. E eu falo assim, gente, você tem um filme com potencial, vamos investir. O que é investir? Esperar 6, 7 meses para lançar. Trabalhar o seu público, fazer um grande trabalho de divulgação. E tem outras coisas que a gente precisa descobrir também. A gente está numa era muito nova, de novas tecnologias, de extrema dispersão. Sim. As pessoas estão muito dispersas, então é difícil levar para a sala de cinema. E aí o que a gente vai fazer? Não esquece sala de cinema? Não, de jeito nenhum. Isso gera renda, gera dinheiro. E a gente precisa parar de abrir mão disso. Pensar um pouco, por exemplo, você estava no TikTok, né? A indústria fonográfica, ela usa o TikTok muito para lançar música hoje em dia. Cria lá uma trendzinha com o refrão, o pessoal repete, e a música vai criando um view para até trazer para show, para trazer para tudo. Literatura também, você tem os booktalks, né? Então o cinema ele pode encontrar um caminho, não necessariamente no TikTok, mas que possa trabalhar esse público que está disperso na internet também. Né? Criar essas redes. A gente precisa discutir muita coisa, eu acho. O que realmente não dá é para ver as salas vazias mais. E o Cine Glauber Rocha nasceu com essa missão de exibir o filme brasileiro. E eu falo tudo isso com muita tranquilidade porque eu sou um dos grandes aliados mesmo. O Cine Glauber Rocha é um dos grandes aliados, o Panorama é um dos grandes aliados. E eu não tenho dúvida, é uma das salas de cinema que mais exibe o cinema brasileiro no país. Então, se a gente não encarar esse problema de frente, vai mudar o governo, vai chegar um governo que não vou nem falar que vem por pautas comportamentais, nem nada, tal, mas vai olhar os números e vai falar, olha, a gente está investindo num setor que não está dando retorno. E a gente precisa investir na agricultura, sei lá, no feirante, não sei, a gente precisa descobrir alguma outra que dê o retorno que a gente está esperando de geração de emprego e de renda para o Brasil. É isso que a gente precisa encarar. Eu fico fazendo essa analogia. Imagina se de repente resolve investir em 400 peças de teatro no Brasil, num ano. E essas 400 peças de teatro têm a obrigação de serem apresentadas. Aí essas 400 peças de teatro passam pelo menos uma semana sendo apresentadas, mas não tem público. E os atores vão lá e eles encenam para ninguém. E são obrigados a encenar para ninguém. Ou para uma, ou para 2 pessoas. Aí chega essas 4, depois dessa semana, acaba e nunca mais tem. É o que está acontecendo com o cinema. Só que a diferença é que não tem um constrangimento da peça de teatro ao vivo. Sim. A gente tem um filme que está lá e muitas vezes as pessoas nem sabem que o filme está passando. Só o dono do cinema que está lá sofrendo. E o diretor que está falando, que pena. O produtor falando, poxa, que pena. Entendeu? Só que quem está sofrendo porque está tendo um prejuízo é o dono do cinema. Então a gente vai ter essa oportunidade aqui de escutar e de conhecer. Hoje, sinceramente, quem mantém a aventura cinematográfica, que é essa experiência de estar numa sala de cinema, que para mim continua insubstituível, ver um filme na tela de cinema, você sair de casa, ter experiência coletiva, ver um filme, gostei, não gostei, dialogar com várias pessoas, ou ficar quieto também, isso é o cinema, com excelente
projeção, som, é o dono do cinema. Então a gente precisa escutar esses donos de cinema, esses exibidores. E a gente está trazendo cerca de 40 exibidores para cá, para eles pela primeira vez estarem sendo escutados. Então esse seminário é mais para produtores, diretores, pessoas que estão fazendo cinema. Assim, gente, esse é o público principal. Gente, assim. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o Jack, que é do Amazonas, Sim. que tem 3 salas de cinema lá, e ele tem experiências incríveis. O Alexandre, que é do interior do Rio Grande do Norte, que ele tem 7 salas de cinema, e ele é um cinéfilo, e ele tem histórias da família toda lutando pela permanência e existência. O Miltinho do Paraná tem 12 salas de cinema. Gente, eles precisam se transformar em protagonistas também a partir de agora. E a gente são brasileiros. 60% das salas de cinema no Brasil estão na mão de brasileiros. A imensa maioria são pequenas e médias salas de cinema. Tem o Júnior de Rondônia que tem 40 salas de cinema, gente. Ninguém sabe, as distribuidoras não sabem. Eu estou falando com as distribuidoras e eles falam a mesma coisa. Uau, eu preciso conhecer esse cara. E a gente precisa seduzir essas pessoas. Agora, como a gente vai seduzir? Eu falei com a ministra Margarete, eu falei com a Joelma, com o Paulo. Gente, vocês precisam conhecer, escutar e entender o que essas pessoas precisam para a gente trazer para o nosso lado. Não é todo mundo como eu, ou como outras pessoas que nasceram, criaram seus empreendimentos para o cinema brasileiro. E até mesmo eu começo a sentir uma certa limitação também. Como é que a gente vai continuar dessa forma? Com tanto filme, as pessoas acham que a gente tem a obrigação de exibir os filmes, mesmo sem dar público. Mas é isso, é importante também ouvir este público, né? Porque também por que ele não está indo, como ele vai ser acessado. Eu acho que esse diálogo do seminário pode gerar alguma coisa. O público está precisando. Eu convido, para responder a tua pergunta, eu acho que todo mundo interessado em cinema, todo mundo que gosta de ler sobre atriz, diretor, produtor, produções, precisa entender que existe um exibidor. E são pessoas normalmente muito apaixonadas por cinema. Então eu convido todo mundo para ir escutar o que esses exibidores têm. Eu vou fazer todos os dias mesas para os exibidores falarem de suas experiências. Tem as mesas específicas também, a gente tem o Mink, tem a Ancine, tem os franceses também que vão estar aqui com a gente, tem Cinemateca para falar de preservação, a gente tem Bahia Filmes, Rio Filmes. De alguma maneira, fiz um convite para a secretária de Cultura do Estado, de Educação do Estado e o secretário de Educação do município. Eu estou esperando uma resposta positiva para colocar a educação também nessa discussão. Então, eu acho que todo mundo que está interessado, na verdade, em cinema, eu acho que poderia se interessar pelo seminário. E é um seminário único. No Brasil é um seminário único. E também vai acontecer, Amanda, só também para finalizar o que a gente está fazendo, vai ser a primeira vez que vai ter um festival dentro do festival, Sim. dentro do Panorama, para exibidores. Então, são 6 distribuidoras. Cada dia a gente vai ter um filme diferente. Eles escolheram esses filmes. A gente vai debater as distribuidoras vão debater com os exibidores todos os dias o porquê que escolheram esse filme e tal. E ao final, os exibidores vão dar um prêmio de exibição. Esse prêmio de exibição consiste em esse filme vai entrar em pelo menos uma das salas das quais nós representamos. Por exemplo, eu tenho 4 salas, vai entrar em pelo menos uma sala. Um horário, pelo menos, durante uma semana ao longo do ano. Esses 40 exibidores que eu estou trazendo representam cerca de 500 salas de cinema no Brasil. Ou seja, é um encontro único de descoberta, de conhecimento, inclusive entre exibidores e distribuidores, para a gente pensar essa rede de cinema. E eu acho que é o maior prêmio do cinema brasileiro hoje. Um filme um filme independente brasileiro, entrar em pelo menos 40 salas de cinema, no mínimo, ao longo do ano para o lançamento. Então, de 2 a 9 de abril, no Cine Glauber Rocha, Salvador. Está no site, né? Tem a programação completa. Tem o site. Lembrar que tem também na Volta da Silveira. A gente está comemorando 20 edições. A Volta da Silveira é um cinema do meu coração, da minha construção como cinéfilo, extremamente importante para a minha geração.
E acontece lá também e acontece em Cachoeira também. Tá, faça o site, o endereço completo para não. Eu não sei, não. Você não sabe, não? Então, procurem no Google Panorama Internacional Coisa de Cinema. 20ª edição. 20ª edição, né? Porque tem outros, porque vai estar toda a programação. Tem as redes também, né? Tem o Instagram. Eu vou mandar aqui para você também o site do seminário. Sim. Todo dia a gente está atualizando com mais salas de cinema que estão participando desse prêmio que a gente vai dar. Está tendo um movimento muito bacana. E também para finalizar no seminário, que está cheio de coisa, a gente vai ter a posse da nova diretoria da AESIB. A AESIB é uma associação muito interessante de pequenos e médios exibidores do Brasil. Ela não tem o mesmo poder político dos produtores, porque os exibidores estão muito no dia a dia, estão pouco preocupados em fazer política, estão mais, assim, na verdade, pagar conta, conseguir os centavos para pagar a luz, funcionário e tal. Mas essa associação está se reestruturando porque está percebendo a importância também dessa briga política, assim, para conseguir recurso, para criar uma política para o audiovisual que contemple desde a memória, desde a preservação, passando pela produção até a sala de cinema. Não dá mais para a gente produzir sem pensar se vai ou não vai exibir. Maravilha. É isso, obrigada pela presença. Eu desejo vida longa ao Panorama, em primeiro lugar, né, que é um festival que também já está muito importante aqui, e ao Cine Glauber, que também é uma sala que a gente tem um carinho muito grande por tudo que representa. Né? Então, eu espero que você consiga, nessa empreitada, encontrar esses caminhos, que a gente consiga, né? Claro. Incluo também nesse coletivo, processo, é conjunto. Porque tudo faz parte, né? A gente fala, como você diz, eu ainda estou aqui, demonstrou que é possível ter filme brasileiro sendo sucesso. Né? Esse negócio de que ganhou o Oscar, cara, podia não ganhar Oscar, nada, mas ele levou 5 milhões de espectadores ao cinema. Isso já é um prêmio incrível. Não, é o maior de todos os prêmios, pro cinema brasileiro, pro filme, para todo mundo. Para chamar a atenção de que a gente faz filme e que a gente faz filme de qualidade também. Então isso é importante. Obrigada. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigada também pela presença. Não esqueça também de assinar o canal, de curtir, de compartilhar e até a próxima Cinéfilo.